Olá, amigos, seguidores do canal Sismo Sudamérica. Buenos dias a todos, como estão? Espero que todos estejam bem, que hayan passado uma noite muito buena, tranquila, e que hayan tenido bueno amanhecer de dia. E vamos seguir com os sismos que se passaram em Sudamérica hoje pela manhã, ayer en la noche também, os que se passaram, e também na madrugada. Bueno, hoje, dia 18 de março de 2026, dia miércoles, vamos iniciar o vídeo de hoje de la manhã com os sismos que se passaram em Sudamérica, iniciando com Chile. Chile houve sismo de 3.6 em la escala Richter, a 104 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra. Este sismo se passou às 9h23 de la noite de ayer. Seguindo, houve sismo em Argentina de 3.1 em la escala Richter. Este sismo se passou a 232 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, las 11h16 de la noite de ayer. Depois, Bolívia 3.4 em la escala Richter, a 154 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, 3.4 em la escala Richter. Este sismo se passou às 10h26 de la noite de ayer. Depois, Chile novamente com 4 sismos réplicas seguidas, tá bem? Chile 3.1 na escala Richter, a 83 quilômetros de profundidade, às 11h30 de la noite de ayer. Depois, novamente, Chile 3.0 na escala Richter, a 81 quilômetros de profundidade, às 11h43 de la noite de ayer. Depois, novamente, Chile 3.1 em la escala Richter, a 155 quilômetros de profundidade. Este sismo se passou lá 1h56 de la madrugada de hoje. Depois, novamente, Chile 3.5 em la escala Richter. Este sismo, Chile ha sentido pequeno movimento, pois foi cerca da Terra a solamente 10 quilômetros de profundidade. Chile 3.5 na escala Richter, a 10 quilômetros de profundidade, cerca da Terra. Este sismo se passou às 6h07 da manhã de hoje. Depois houve sismo em Argentina, 3.4 na escala Richter, a 126 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra. Este sismo se passou às 3h59 de la madrugada. Depois, novamente, Chile, sismo de 3.5 em la escala Richter, a 206 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra. Este sismo se passou às 5h01 de la madrugada de hoje. Depois, novamente, Chile, 3.4 na escala Richter, a 20 quilômetros de profundidade. Este sismo se passou às 5h43 de la manhã de hoje. 3.4 na escala Richter, Chile, a solamente 20 quilômetros de profundidade. Bolívia 3.1 na escala Richter, a 213 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, às 10h01 de la manhã de hoje. Depois, Chile 3.3 na escala Richter, a 103 quilômetros de profundidade, às 6h41 de la manhã de hoje, lejos de la Terra. Peru 3.7 na escala Richter, a 46 km de profundidade, cerca da Terra, há sentido mover-se pouco. Peru 3.7, 46 km de profundidade, cerca da Terra. Este sismo se passou às 7h20 de la manhã de hoje.
E depois 3 sismos seguidos de Chile para finalizar o vídeo de hoje de la mañana. Chile 2.7 en la escala Richter, a 107 kilómetros de profundidad, lejos de la Terra, las 9:40 de la mañana de hoy. Depois Chile 3.7 en la escala Richter, a solamente 33 kilómetros de profundidad, hay sentido pequeno movimento, Chile, las 7:48 de la mañana de hoy. E Chile 3.9 en la escala Richter, a 99 kilómetros de profundidad, cerca de la Terra, hay sentido movimento, Chile 3.9 en la escala Richter, esse sismo se passou las 8:51 de la manhã de hoje. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envie-se para seus amigos, vizinhos, familiares, grupos de WhatsApp, tá bem? Em la noite regressaremos com os sismos que se passarem hoje na tarde, início da noite de hoje, tá bem? Então, hasta la noite. Tchau, tchau.